Então, o perigo é ter a certeza que a Inquisição tinha, por exemplo, que eles estavam certos. Outro problema universal de toda a história, né, que o tolo acha que ele é sábio, mas o homem sábio sabe que ele é um tolo. Esse é do Shakespeare. Né? É um fato psicológico, aparentemente, que aqueles com menos habilidade, menos informações, não percebem, eles são confiantes. O Darwin falou a mesma coisa. A ignorância frequentemente traz mais confiança do que o conhecimento. Então, em grupo, esse é um problema. Tanto é que foi investigado, chama o efeito Dunning-Kruger, que os incompetentes possuem um excesso de confiança. Certo? Então, esse é um problema grave na sociedade, que a gente quer a opinião de todo mundo. Bom, eu sou professor, então tem uma questão, aí todo mundo está meio distante, então é meio difícil, mas eu queria uma resposta rápida, tá? Um taco e uma bola custa R$1,20. O taco custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Ninguém quer arriscar? Matemático vai acertar, mas... Um taco e uma bola custa R$1,20 e o taco custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Ninguém arrisca. Se eu tivesse a tecnologia, eu podia fazer, cada um fazer, e fazer uma resposta rápida. Né? Então, normalmente a resposta é 20 centavos. Porque a gente tem um heurístico que é mais fácil. E se fizer as equações, que não são difíceis, né? 10 centavos é a resposta. Né? Então, ciência é mais nesse... tem dois tipos de raciocínio. Então, um é rápido e um é mais lógico, mais devagar. Né? E a gente precisa dos dois, porque se alguém vem conosco com arma, a gente tem que decidir o que fazer naquele segundo. Mas, muitas vezes, tem erro nisso. Né? Então, nesse caso, você pergunta para a classe, para uma resposta rápida, geralmente, a resposta é errada. Então, tem que escrever as equações e vai chegar pela lógica, mas é bem mais devagar e ele gasta mais energia. Então, a gente poupa energia e não faz a conta, geralmente. Esse foi estudado por Daniel Kahneman, que dividiu o Prêmio Nobel Memorial em Ciências Econômicas em 2002. Tá? Então, esse é um outro problema. Então, em muitas situações, nós temos que usar a intuição. Mas muitas questões na ciência não são intuitivas nada. Então, alguém que estudou praticamente qualquer área, mas em física seria mecânica quântica, por exemplo, a intuição não consegue entender os resultados, tá? Intuitivamente. Bom, são uns comentários sobre a ciência, talvez um pouco desconexo, mas eu queria comentar outro ponto desse nosso honra hoje. Tem um efeito Matthew, seria efeito Mateus, né? Tem, por exemplo, ricos ficam mais ricos e pobres ficam mais pobres. Então, o que isso tem a ver com excesso de orgulho, que a gente não deve ter nós dois hoje? Nós temos que ter orgulho do nosso trabalho, mas não deixa a cabeça crescer muito. Por essa razão. Então,
essa lei de Matthew, ele aplica também para nós. Então, cientistas mais conhecidos tendem a ficar ainda mais reconhecidos, mesmo que o trabalho não esteja deles ou não somente deles. Tá? Então, nós temos que lembrar todos que ajudarem nós ao longo do caminho, que, como o professor Leo já falou, no caso dele. Eu vou falar rapidamente do meu trajetória, mas ele já foi bastante falado, então não vou gastar muito tempo com isso. Né? Inicialmente, eu trabalhei com caracterização de materiais por espectrometria de massa, por exemplo. O que serve isso? Né? É lidar a composição elementar do material. Então, tem uns 92 elementos naturais que toda matéria comum é feito. Então, ele vai dizer quais são as concentrações desses elementos. Né? Então, você pode calcular, por exemplo, medir, né? Quanto chumbo tem nesse leite em pó? Então, por que você quer saber isso? Bom, chumbo é elemento tóxico, então você quer saber para se proteger. Ou você pode medir outros elementos que têm um papel em nutrição, como o cálcio, para ver quanto cálcio você tira do leite, né? Por exemplo. Tem questões um pouco mais exóticas que você pode fazer com essa técnica também, espectrometria da massa, que nem qual é a idade dessa rocha. Então, aí fica um pouco mais técnico, mas existem isótopos que são átomos do mesmo tipo, mas com massas diferentes, e a razão entre eles pode mudar ao longo de milhões de anos, por exemplo. Então, é possível calcular, por exemplo, essa rocha tem tantos milhões de anos quando ele foi formado, etc. Então, geólogos usam isso muito. E outras aplicações que é só limitado pela nossa imaginação, que são usados espectrometria de massa em todas as áreas do conhecimento, praticamente, todas as ciências. Né? Desde que eu cheguei no Brasil, eu trabalhei com filmes finos, como o professor Mário falou. Nós depositamos filmes, películas que são finos. O que é fino? Um micron, que é 1/1000 de 1 milímetro, ou até 1/1000 de 1 milímetro de espessura. Então, o que servem esses filmes? Né? Depende. Tem muitas e muitas e muitas aplicações, como películas protetoras, camada de anti-atrito, óculos, janelas com transmitância controlável, membranas, biomateriais, enfim. E, além disso, esses processos em plasma que a gente usa, plasma é um gás ionizado, né? Então, toda a tecnologia dos chips, praticamente, ele emprega deposição de filmes e remoção do material também na escala muito pequena. Então, esses chips são aqueles eletrônicos que hoje em dia estão em falta por causa da pandemia. Aí é difícil achar um carro porque está faltando chips para pôr no carro. Mas todo tipo de eletrônico, TVs, laptops, iPhone, internet, forno de micro-ondas usa esses chips. Né? Então, é uma tecnologia muito atual e com aplicações futuras só limitada por nossa imaginação. Então, acho que é um resumo bem curto do que eu estou fazendo. E eu chego nos agradecimentos, toda a família e os parentes, amigos, professores que estão aqui. Um comentário também que o professor Leo também fez coisa parecida, né? Se não faz pesquisa sem infraestrutura, sem verba para manutenção, sem salários,
você precisa pessoal, né? Professores, técnicos, pesquisadores, graduandos, pós-graduandos, pós-doutores. E as fontes são FAPESP, CNPq, CAPES. E as universidades estaduais que fazem uma grande proporção da pesquisa. Primeiro, são feitos em universidades, a maior parte da pesquisa no Brasil. E dessa parcela, grande parte é feito por USP, Unicamp e Unesp, que tem no orçamento a porcentagem do imposto ou ICMS, né? E essas instituições sofrem ataques o tempo todo, infelizmente. Mesmo a FAPESP esse ano foi ameaçado com corta-verba, etc. Além de uma certa confusão administrativa também, que está visto em CAPES, infelizmente. E essas instituições que são essenciais para, pelo menos, manter a base científica que tem no Brasil. E como é que isso é relacionado ao ensino? Logicamente, todo esse pessoal envolvido, inclusive alunos de graduação, aprendendo como fazer uma iniciação científica importantíssima para o futuro deles, né? Além dos pós-graduandos, que são aqueles que fazem as experiências, né? Na grande maioria. Então, para fechar, gostaria de dar um obrigado especial do meu orientador do meu doutorado, que, na verdade, tive dois, professor Neil Ward e Dr. Alan Gray, que na época estava em Surrey, e esses dois são pesquisadores da primeira linha. Os dois constam nessa lista de 2% mais influentes também. O professor Mário Antônio Bica de Moraes, que é uma pessoa muito modesta. Ele tem filhos que passou pelo laboratório dele, eu não sei quantos, tem que ser mais do que meia dúzia, que são professores em instituições espalhados, pelo menos pelo estado de São Paulo, acho que é mais longe. Então, ele é um grande semeador de pesquisadores de qualidade. Eu gostaria de mencionar também José Humberto Dias da Silva, que eu trabalho com ele há bastante tempo. Tinha uma época que eu trabalhei bastante com o Dr. Amaury Menegário, que agora está no Unesp de Rio Claro. E desde que eu entrei na Unesp, trabalhei com meus colegas que estão aqui, professor Dr. Nilson da Cruz, professora doutora Lidiane Rangel e professor Dr. José Roberto Boteletto. Nosso grupo é produtivo, é muito produtivo. Tem uma colaboração excelente com eles. E eu espero que, no futuro, eles também podem ser homenageados da mesma forma, porque eles estão mais jovens do que eu. Eu tenho muitos anos de estrada, então eles têm uma produção bem ampla. Tá? Agradeço a presença do diretor. Você fala Leo, eu tinha que olhar no seu nome, porque é China, certo? É professor Dr. Roberto Wagner Lourenço, mas para nós é China. Tá? Na organização, a professora Sandra, que falou, né? O Léo também agradeceu ao professor Sandro Mancini. Acho que a gente está aqui hoje nós dois, por causa dele, que ele ficou entusiasmado com a notícia, espalhou e falou com os vereadores, enfim. Senão, a gente não está aqui. Né? Os excelentíssimos senhores vereadores, né? João Donizete Silvestre e Ítalo Gabriel Moreira,
porque tinha todo o processo burocrático para estar aqui, então eles fizeram todo esse trabalho, então agradeço, senhores. Nossos músicos que foram excelentes, parabéns. Né? E, mais uma vez, obrigado para todos. Por último, claro, organizadora e apoiadora de todas as partes, Maria Luísa, te amo. Eu acho que tem mais alguém para falar, para fechar a cerimônia. Mas, como tudo acaba em pizza, depois vocês estão convidados para comer pizza na Padaria Real. Obrigado. Nossa, tá difícil. Sim. Vai ser a terceira. Vou do outro lado. Nós também agradecemos as palavras do professor Steven e ouviremos agora as palavras de encerramento do vereador João Donizete. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, todas aqui presentes, aqui que vieram prestigiar essa homenagem, essa comenda aos professores Leonardo e Steve. Gostaria também de cumprimentá-los de uma maneira especial. Inicialmente, cumprimentar mais uma vez, né, finalmente, cumprimentar o Ítalo, agradecer pela parceria, vereador Ítalo, tá? Pela disponibilidade de fazermos essa homenagem conjunta aos professores, agradecer ao professor Leonardo e acompanhado da sua esposa, a professora também Renata. Obrigado pelas palavras, pela maneira emocionada, mas extremamente humanista, né, que você se colocou, e da mesma maneira, a professora Renata, também a gente captou toda a mensagem que ela se esforçou, e quem tem sensibilidade que possa captar, né, da importância que é dessa nossa caminhada e do dom que Deus nos dá a cada um para poder tocar a nossa vida, né, e dar uma contribuição para uma humanidade melhor. Quero agradecer ao professor Dr. Steven também, e realmente é raro, né, ter um gringo aqui no seio da nossa sociedade, né? E para nós é importante. Nós acabamos tendo uma visão um pouquinho também colonialista com relação a essa questão, mas nós também, pela nossa formação, temos a obrigação de ter uma visão ampla, hoje mais do que nunca, e que somos globalistas no sentido bom da palavra, da acepção da palavra, né? Da importância que estamos dando a nossa contribuição para um mundo melhor nos 4 cantos desse planeta, né? Principalmente nesse momento de crise profunda, crise, inclusive, crise humanitária, crise ecológica, né? Crise de valores, estão querendo nos entrevar aí com alguns conceitos, como você mesmo colocou, e cabe às pessoas mais esclarecidas e conscientes, dentro de uma condição de humildade, realmente, fazer as pessoas refletirem e não aceitarem esse momento de entrevamento, né, que alguns grupos e alguns segmentos da sociedade querem nos impor, né? Então, agradeço muito, foi uma alegria muito grande para mim hoje. Na verdade, eu tive vários encontros, porque a Maria Luísa se apresentou, e daí fez eu resgatar lá o tempo do colégio técnico, as Três Marias. Ela falou, quando falou as Três Marias, eu falei, daí que eu fui encaixando as ideias para lembrar. Lembro perfeitamente das irmãs, e o quanto vocês eram dedicadas e comprometidas no colégio, no trabalho, no esforço, né? Servia já como modelo, como exemplo para a gente, que naquela época era um pouquinho mais perdidinho, viu? Eu fiquei muito feliz, viu, Maria Luísa? Feliz por toda até a sua trajetória, tudo isso nos estimula a acreditar realmente também na educação, né? Queria agradecer ao professor Roberto, China. Estava lembrando, professor, acho que nós já tivemos outros encontros juntos, né? Que
É muita gente e a gente acaba se perdendo. Agradecer pela presença, pelo trabalho que a Unesp desenvolve aqui em Sorocaba e na região. Quero agradecer ao professor Sandro Donini Mancini também, já é um amigo nosso também, né, Sandro? E que foi também, em verdade, o embaixador, aí, o padrinho para que nós pudéssemos fazer essa homenagem. Eu creio que acho que eu vi essa reportagem no jornal Cruzeiro do Sul, né? E daí procurei você para receber uma orientação, é isso, né? Daí eu falei, nossa, que bênção Sorocaba ter pessoas de destaque, pesquisadores, cientistas. E daí conversamos e construímos essa agenda que eu achei super importante. Queria cumprimentar todos também presentes, as pessoas que fizeram a homenagem. Essa é a irmã mais nova de vocês? Quantas irmãs? 5 irmãs e 2 irmãos. Misericórdia, hein? Bem brasileiro mesmo, né, Steven? Né? Bem brasileiro mesmo, né? Sim, e nordestino, sabe que coisa boa, é verdade. É isso aí, parabéns. E também daqui da parte do Léo, o sogro dele, além de um artista, o Dr. William, é conhecidíssimo na cidade, não tinha reconhecido, que figura, e com esse dom aí da música através de um instrumento que você já vai imaginar. Quem vai poder imaginar que se cria um som, né, de uma maneira delicada e sensível através do instrumento de uma ferramenta, né, que é uma ferramenta também básica, porque o serrote é uma ferramenta básica para o ser humano, né? Dr. William, é prazer revê-lo aqui conosco também. Queria comentar dos parentes, amigos, professores, e todas as pessoas que fazem presentes aqui. Eu nem vou nominar porque tenho medo de cometer falha, porque eu me perco aqui bastante também. Então, fica aqui o meu abraço realmente a todos, todas, pela disponibilidade de estar aqui presente. E vou fazê-lo mais uma vez na figura de quem eu já, antes que esqueça, do Fred, diretor da escola de lá da nossa região, lá do Éden, do Cajuru, Fred, professor da escola, professor Francisco Cocaro, onde eu fiz o ginásio. E ontem acabei fazendo uma recapitulação, são vários encontros, né? Porque a semana passada tive com o professor Roberto, que foi um professor lá no ginásio, lá no Éden, que hoje é o professor doutor lá na Uniso também. Enfim, são grandes encontros. E cumprimentando a sua figura, o Fred, e na figura também do representante da escola Júlio Berrenbach, professor Luciano Bezerra, eu cumprimento todo. Cadê o professor Luciano? Cumprimento todos os demais professores, alunos, educadores aqui que estão prestigiando esse evento. Só, antes de finalizar, eu gostaria também que eu fico ouvindo as pessoas, que ficam fazendo uma reflexão, como cidadão, como agente público e como cidadão. E eu não sei se poderia me colocar como educador, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, porque eu acho que tem uma preocupação tão grande com relação, é um peso tão grande, porque, na verdade, a educadora é um sacerdócio, né? Porque o educador é a base de um pesquisador, de um cientista, né? É a base para um caminhar, e requer realmente uma dedicação total, um comprometimento grande, e é um sacerdócio, um exercício de sacerdote, né? Porque é uma dedicação total durante toda uma vida. Estava refletindo aqui, refletindo sobre o nosso país, e sempre me questiono, nunca tive a oportunidade, China, de fazer uma análise conjunta com uma pessoa próxima a mim, também que é da área acadêmica, para entender por que um país, com todas as mazelas, mas com todas as qualidades que um país como o nosso, multirracial, um país com uma diversidade, na verdade é uma América, né? América portuguesa, né? Porque tem vários países dentro do mesmo país com tantas características, com tanto conhecimento, com tantas fontes de pesquisa, com tantas pessoas inteligentes, com tantos humanistas, por exemplo, fico perguntando, e daí também é uma visão também. Eu fico pensando também um pouquinho colonialista, viu, Steve? Não sei, queria fazer fazer uma reflexão. Como que um país como o nosso ainda não teve a oportunidade de ser agraciado, internacionalmente falando, com um prêmio Nobel, nem nas áreas de conhecimento científico, nem nas áreas humanas? E nós tivemos tantas figuras de destaque, né, humanistas, né? Estava vendo outro dia uma reportagem do Don Helder, né, lembrando tantas outras figuras de expressão mundialmente falando que não tiveram oportunidade de ter esse reconhecimento. Então, o reconhecimento é importante, sim, não como fonte de vaidade, mas como um orgulho da autoestima do nosso povo. Eu acho muito triste isso, inclusive, porque gostaria de uma outra oportunidade, se não tem tempo, de entender por que nos desprezam
qual é o fato da gente não ter esse reconhecimento mundial e que nós merecemos nas várias áreas, na humanas. Temos grandes escritores, né, no transcorrer da nossa formação do Estado brasileiro. Então, nós ficamos tristes com relação a isso. Ao mesmo tempo, nós temos que ter, todos nós, um compromisso, sim, com o conhecimento, com a educação, com a formação do nosso povo, principalmente nesse momento difícil. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande, todos nós que temos consciência, temos uma responsabilidade muito grande, nesse momento de encruzilhada, de transformação e de quase colapso da nossa sociedade, de tentar construir um mundo melhor em prol do bem comum. Vejo que vocês fazem trabalho científico ligados principalmente à área de produção alimentar, à área de nanotecnologia, que são áreas importantíssimas no processo de desenvolvimento da humanidade, tanto tecnológico como da preservação do planeta. Quando você falou que desenvolveu um produto que diminui muito essa toxicidade dos produtos na aplicação, e sabemos que somos campeões mundiais em agrotóxico, e hoje somos, né, só produtores infelizmente, produtores de commodities, sendo que nós temos um potencial muito maior, mas também, né, poderia ser, mas não só isso. Então, tudo isso é uma reflexão para que nós, como instituição política de Estado e não de governo, possamos realmente fazer essa autocrítica e saber que o nosso caminho de libertação e nosso processo de evolução se dá necessariamente pela nossa formação, pela educação, pelo ensino. Então, nós temos uma consciência muito grande. E ensino público, como nós fizemos uma homenagem para os biomédicos no sábado, e tratamos da importância do Sistema Único de Saúde, para que o país não pudesse ter passado por uma tragédia maior. Nós sabemos que o nosso caminho de desenvolvimento do nosso país, que é uma nação muito abençoada, passa necessariamente pela nossa formação, pela formação da educação do nosso povo, né? Então, que nós possamos todos ter consciência com relação a isso, superar esse momento de entrevamento que o país vive, que também não é só o país, né? Muitos segmentos de todo lá, Europa, Estados Unidos, viu? A gente costuma trazer muito para nós essa dificuldade, esse estigma de vira-lata, né? Aliás, vira-lata é muito bom, porque é uma mistura de raças e dá muito maior resistência. Eu vejo de maneira positiva. Então, essa crise nós passamos no mundo todo, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso e realmente investir bastante na educação, na formação do nosso povo, que é o único caminho. E daí também, porque é uma coisa muito de visão minha, ouvindo o professor Leonardo, vamos tentar mudar a nossa sociedade, essa visão antropocêntrica, assim, parece um discurso, para uma visão biocêntrica, onde nós possamos valorizar todas as vidas que estão aqui no planeta, como companheiros nossos, você que gosta muito de animais, tanto quanto eu, e tudo mais, que nós possamos trabalhar arduamente para realmente fazer essa revisão de paradigmas e possamos trabalhar por uma humanidade melhor, não só o nosso país, uma humanidade melhor, mas passa necessariamente pelo conhecimento. Então, parabéns a vocês, Deus abençoe, agradeço a Deus pela oportunidade de estar fazendo essa homenagem, porque é um processo de crescimento nosso também muito importante. Me sinto um privilegiado de estar fazendo essa homenagem e agradeço a todos por isso. Em especial a vocês, parabéns, Deus abençoe, continuando, e que vocês continuem sendo multiplicadores de bênçãos, de conhecimento e de exemplo para uma sociedade melhor dentro do nosso país. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.